Outro caso também aconteceu em 1970, quando jornalistas publicaram uma foto de vários nativos lá numa região isolada da Filipinas. E esses nativos, eles eram de uma etnia chamada Tazadais. Deve se pronunciar Tazandeis. E na fotografia era possível compreender que esses nativos eram homens ingênuos, inocentes, sem maldade, sem essa maldade do capitalismo, da ganância, do lucro. Só que, alguns anos mais tarde, foi descoberto que os jornalistas que tiraram a foto, eles pagaram para alguns nativos lá vestirem certas roupas, demonstrarem desapego aos bens materiais e tirarem fotos para depois publicar e alimentar esta narrativa de que o outro é inocente, né? De que esses povos nativos não são pessoas com uma malícia, com maldade, com ganância, ambição, visando lucro. Então, foi uma farsa que se desmoronou. Outra tribo, chamada Kung Sans, é mencionada neste livro, que por muitos anos foi uma tribo que muitos antropólogos defendiam que eles viviam em estado de solidariedade, como se fosse o Jardim do Éden, Adão e Eva lá inocentes, né? Então, havia essa visão romântica sobre esses nativos, que não havia propriedade privada, que eles compartilhavam tudo entre si. E interessante que essas questões sempre esteve presentes nos viajantes quando chegaram aqui na América, enaltecendo os laços de solidariedade, a repartição do pão, o desapego à propriedade privada. Então, daqui dá para perceber de onde que vem este rancor contra a propriedade privada e colocando a propriedade privada como bode expiatório de todas as guerras. Porque se o homem não tivesse propriedade, logo ele não teria o desejo de posse. Logo, ele não disputaria pela posse. Ou seja, tirando tudo isso, viveríamos em estado de eterna harmonia. Não é isso? Com os Sans, essa tribo, depois com estudos mais aprofundados, foi descoberto, chegou ao conhecimento de que o índice de homicídio dessa tribo era de 20 a 80 vezes mais alto do que em países industrializados na Europa. Outra etnia que é altamente romantizada pelos defensores da idealização do outro chama-se os esquimós. Os esquimós há muito tempo foi retratado pelos alguns historiadores, jornalistas, pessoas da opinião pública, como um povo que nunca entrou em guerra. Logo, é um povo que é um exemplo para o homem civilizado, europeu, cristão, burguês. Então, realmente, os esquimós nunca entraram em guerra por conta de várias coisas. Realmente, a região lá é uma região desértica, mas desértico no sentido áreas geladas. As casas de um esquimó para outro, de um grupo para outro, são muito distantes, que impede o contato, o confronto, né? E isso provavelmente dificultou os esquimós terem entrado em guerra contra algum outro grupo, devido a questões geográficas, simplesmente. Não porque naturalmente eles tinham uma bondade no coração. Até mesmo o conceito de bondade é um conceito filosófico, né? Isso aí fica para um outro momento. Mas o que se descobriu, que os esquimós descobriram que quase todos os esquimós, ao chegar à fase adulta, poucos são aqueles que não têm em seu histórico um assassinato. A maioria deles
tem no seu histórico a história de o ato de ter cometido um assassinato. Práticas nada similar ao pensamento russoriano de que o homem naturalmente é bom. Temos que no sul da Ásia havia algumas tribos lá que tinham um ritual. O ritual era o seguinte: a criança, o jovem, o rapaz, ele passa pela fase da puberdade, chega à fase adulta e constitui uma família, ok? Beleza? Mas nesta região, esses nativos nestes nativos, o jovem só poderia contrair um casamento ou formar uma família se ele tivesse matado alguém e ter trazido para casa o crânio dessa pessoa. Era o símbolo da maturidade, da passagem para a vida adulta, tornando este indivíduo apto a constituir uma família. Ao contrário do que se pensa, o período anterior à escrita, que convencionalmente chamamos de pré-história, foi um período deveras sangrento. Então, não tem nada a ver com o que Rousseau achava que antes da civilização os homens eram naturalmente bons. E a história aponta para totalmente em uma direção contrária. Alguém pode falar assim: mas será que é mesmo? Tudo bem. Foi encontrado em uma caverna na Alemanha, e nesta caverna, no interior da caverna, tinha dezenas de crânios, e cada crânio com uma machadada, uma marca de uma pancada, de uma machadada na cabeça. Foram fazer estudos e dataram que esses crânios eram 5.000 anos antes de Cristo. E neste período que nós sabemos, a escrita ainda não tinha sido inventada. Então, num período pré-histórico, quando os hominídeos saíram em bandos, caça e coleta, depois foram aprimorando as ferramentas, né? Vai do paleolítico para o neolítico, depois descobre a agricultura, começam ali a criar uma organização, consolidar, né? Aprimorar a organização social. Muito isso se dá através da guerra. E a guerra tem fator determinante na organização e no aprimoramento da organização social de qualquer sociedade. Faz parte do desejo humano viver um mundo de paz. O homem sempre perguntou por que a guerra, o porquê da guerra. Mas a realidade não é simpática aos nossos sentimentos. As pessoas pensam muito e perguntam o porquê da guerra, mas deveriam pensar a guerra como condição natural. Muito se fala em travar a guerra. Quando dois países estão em pé de guerra, geralmente a notícia, o que é divulgado, é que eles estão prestes a travar a guerra. O que deveríamos pensar é algo totalmente oposto. A guerra é uma condição natural da história humana. E é a partir da guerra que o homem busca travar a paz. Quando eu falo travar a guerra, a impressão que a paz é algo natural. Rousseau talvez concordaria com isso, mas ao contrário. A guerra sempre fez parte, o conflito, guerra, em grande escala ou em menor escala, a violência em grande escala e em menor escala sempre fez parte da história humana. Logo, o que o homem busca e deveria falar era buscar a paz e não travar a guerra, porque a guerra é algo natural. É claro que numa mídia, em um jornal, em uma entrevista, uma palestra,
Não é politicamente correto eu falar, qualquer pessoa falar, que a guerra é desejável. Não. Há uma diferença em falar que a guerra é desejável e falar que a guerra é uma condição determinante natural da história e evolução humana. Que seja bem claro esses dois pontos. Muito você já ouviu falar que alguns países africanos, americanos, asiáticos, que estão em referência ao centro geopolítico, estão numa periferia, estão pobres ou culturas desapareceram por conta de um capitalismo selvagem, por conta da exploração dos grandes sobre os menores. Mas a história, pela questão aqui da guerra, tem demonstrado totalmente diferente. É na guerra que fortalecem as relações exteriores dos países, as diplomacias, os laços diplomáticos, as alianças se consolidam, onde um país faz aliança com outro país para poder sobreviver, e nisso há soma de troca, não zero, como foi falado no começo desse vídeo. Em um contexto de guerra, um país ou um grupo social mais fraco se aliar ao mais forte é uma questão de sobrevivência. Diferente, né, de quem acha que não. Mas é uma questão de sobrevivência. É na guerra que aumenta a chance de organização política, militar, que há um alto fluxo de cooperação por todos os indivíduos, desde quem está na trincheira, na linha de frente, desde aqueles homens e mulheres que não vão à guerra, mas vão à guerra de uma forma indireta, trabalhando nos bastidores, nas fábricas, prestando assistência médica. Ou seja, um país inteiro ele é mobilizado para tal fim. Então há um grupo de cooperação muito forte. E nisso há lucros psicológicos, filosóficos, culturais, sociais, tecnológicos. E falando de tecnológicos, quantas técnicas, invenções, descobertas, aprimoramentos de qualquer coisa teve seu ápice, seu auge na guerra. O avião, a cura, a bezetacil, rádio, telegrama, telégrafo, sei lá, ferrovia, jipe, carro, automóvel, transportes, tudo. Muito dessa tecnologia que nos são úteis no nosso dia a dia é altamente tributária, é devedora de momentos de guerra. É claro que a guerra também pode ser um jogo de soma negativa, de soma zero. Porque também ela causa graves danos e grandes perdas para ambos os lados. Então, não estou dizendo que a guerra só traz coisas boas, lógico que não. Ela traz danos, traz perdas. Um país grande, um pequeno perde, mas também há ganhos de outra forma. A questão é paradoxal. É a mesma coisa de entender que muitos conhecimentos da microbiologia, da medicina, muitas técnicas cirúrgicas, estudos de vírus, bactérias, questões mesmo médicas, teve seu avanço em plena Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, que pode ter favorecido avanços nestes estudos, também causou a morte de milhares de judeus e milhares de outras pessoas.
Então a guerra é um sistema paradoxo, é algo paradoxo. É um sistema é um jogo de perdas e de ganhos. E mesmo que há um jogo de soma, de negativa, de perdas de ambos os lados, nós temos o outro lado, que é o jogo da soma não zero. Há um jogo da soma não zero, onde dá lucros, e há um outro jogo onde tudo se perde. A guerra, ela traz em primeiro momento, perdas irreparáveis, mas em outro momento, ela traz ganhos, como já foi pontuado aqui. Então, a guerra como fundamento de organização social, sociedades improdutivas tendem a desaparecer, povos que não fizeram alianças, estão no fogo cruzado, tendem a ter perdas irreparáveis e nada de ganho, senão o desaparecimento. Povos subjugados procuram, a tendência deles para sobreviver é acatar o sistema do vencedor, do país vencedor. Por outro lado, o sistema do país vencedor tem a tendência de ser produtivo. O país menor que se aliou ao país maior, ele tem a sua sobrevivência garantida por conta da política de alianças. No conjunto da obra, o jogo de soma não zero, de lucro, termina prevalecendo. Espero ter sido compreensivo, espero ter sido compreendido, e é isso. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.